Thank you very much, Pastor. Thank you very much. Wow, what a great start to the evening, hey? No, not yet. Viva Brazil! Fala galera. There we go. That's all I know. So. Fala, galera. Meia hora depois. This guy is an incredible interpreter. Thank you so much for interpreting last night and tonight. Amen. You should interpret that. Just skip us. Yeah, just keep it between us. Okay. All right. Well, hey, I've got some Planet Shakers CDs. Olha só, gente, eu tenho alguns CDs aqui de uma banda chamada Planet Shaker, não sei quem tem interesse. And I want to give some out. E eu quero distribuir gratuitamente, 0800. Tem gente que tem interesse. But I got to tell you, this young gentleman right here, Bem, esse jovem querido que está bem aqui na frente, the way you worship, o jeito, a forma como você louva e adora, you can see your heart for God. dá para ver que seu coração é inclinado para o Senhor. The glory of God is on you. E a glória do Senhor está sobre a tua vida. The fire of God is in you. O fogo de Deus está dentro de você. Watch this young man, Olhem bem esse menino adorar. because God is going to do something incredible in your life. Deus vai fazer algo incrível na sua vida. It's true. And I prophesy, God told me this afternoon about you. I remember you from 2 nights ago. E eu quero profetizar. O Senhor me disse alguma coisa para compartilhar com você. Deus falou comigo alguma coisa quando eu te conheci 2 dias atrás. I was minding my own business in the hotel, Eu estava lá no meu quarto do hotel, cuidando da minha vida, fazendo as minhas coisas, trying to clear my head and prepare for tonight. tentando preparar meu penteado para essa noite. O penteado dele, né? This guy E esse rapazinho keeps on coming back to me. não sai da minha cabeça, fica na minha mente. I said, God, why? E eu falei, Senhor, exatamente por quê? O que está acontecendo? And he said, I'm trying to hold it together here. Eu vou tentar me segurar, porque eu tô bem. He said, you are special. Deus disse para mim, isso é porque ele é especial, você é especial. And then he said, Amém? you are going to speak to nations. Você vai ser levantado para falar a nações. So get ready. É melhor se preparar. Get ready. There is going to be a process to walk through, É claro que haverá um processo para você caminhar. but when you're in that process, eyes on Jesus, because Jesus is going to flow and move through you. Mas enquanto você estiver nesse processo, mantenha seus olhos no Senhor Jesus, porque Ele vai te guiar durante todo esse processo. Amen. So everybody, let's bless him Por right favor, now. todo mundo estenda a mão aqui para Ele, vamos abençoá-lo uma vez mais. Father God, in Jesus' name, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, we add our faith behind this prophetic word, nós agora liberamos essa palavra profética and we say, yes, Lord, have your e way. dizemos, sim, Senhor, faz a Tua vontade. Lord God, let the fire of God come down and touch Que him. o Teu fogo de fato o toque de uma maneira especial. And in your time, E Jesus, que no Seu tempo, Senhor Jesus, we release him to the world nós o liberamos para que vai atendo o Seu chamado para todo mundo. according to the power of De God. acordo com o poder de Deus. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Well, these 3 CDs are going to go straight to you, buddy. Esses 3 é seu, os 3. So they're for Esses you. 3 é para você. Okay, and then you in the red shirt. Aí Yes, tem you. alguém ali que Yep, está com a blusa come. vermelha. Yes, and then yes, you with said the red shirt? the red shirt, yeah, the black and red shirt. Ah, não, yes, agora yep. sim. Yep, that guy. Preto e vermelho. And then yes, Você yeah, mesmo, você yep, mesmo. yep. Here we go. E mais I um want to aqui na give you frente. a CD each from Planet Shakers. There we go. Pray it blesses you. There we go. Fantastic. Well, carrying the ark. Muito bem. Trazendo a arca. Such an anointed group. Que unção é essa? Que grupo? And you know, I really love what he said about the audience of one. E especificamente a parte que você mencionou sobre o trabalho do sumo sacerdote e o tempo de espera para aquele encontro e o encontro fora dos olhos de todos, mas na audiência de um, o Senhor. You know, throughout this conference, God has really put a theme each night that connects
to the previous night. Incrível que ao longo de toda essa conferência o Senhor está meio que dando um tema para cada noite em particular, só que os temas se conectam, os temas se unem. Pastor Emerson started with, why do you do what you do? Pastor Emerson começou com por que você faz o que você faz. Is it for Jesus? Faz isso para Jesus? I continued that. E daí eu peguei isso e continuei. And then tonight you talk about the audience of one, Jesus. E daí chega essa noite, você chega aqui, sobe e fala sobre esse encontro onde você tem o foco na audiência de um. So this conference, we're going to keep on going along this theme and we're going to see some supernatural things take place. Exatamente o que eu creio no meu coração que vai acontecer nessa noite. A gente vai dar continuidade, mas Deus tem algo especial para nós hoje aqui. Amen. Amen. So I play in Planet Shakers, but I got to tell you, there is a couple that I love. Pastor Emerson and Pastor Fernanda's music, incredible, anointed, very anointed. Como vocês sabem, eu faço parte do Planet Shakers e amo fazer o que eu faço lá. Mas tem alguma coisa diferente que acontece com o pastor Emerson e a pastora Fernanda e a música que eles produzem, a música que eles emitem, o que acontece quando eles estão ministrando. About a year ago, I got this DVD of theirs in America. They recorded it live in Israel. Há mais ou menos um ano atrás eu recebi esse DVD na América e esse DVD foi gravado ao vivo em Israel. And there's something, I think Isaac said it previously to me. He articulated this so well. Where is Isaac? I can't. There he is. Right. There he is. Yeah. He said the other night to me. Há uma frase que o Isaac disse para mim e tem um pouco a ver do que eu estou sentindo acerca desse tema. Ele falou para mim uns dias atrás. That when you go to Israel, something spiritually intangible happens. A gente estava falando sobre Israel e sobre esse DVD e daí o Isaac disse a seguinte frase. É curioso, mas quando você vai a Israel, algo que é difícil de explicar acontece, você sente e sabe o que está acontecendo. I believe Pastor Fernanda and Pastor Emerson captured something of that on this DVD. E eu realmente acredito que pastor Emerson e pastora Fernanda não só compreenderam isso que aconteceu lá, mas eles conseguiram captar parte disso e colocar nesse DVD. It's special, so I encourage you to get it if you don't have it. Então, se você não tem ainda, eu encorajo de verdade que você tenha, porque é uma experiência especial. So my wife and I, Rachel, Hakiel, she is up the back. A esposa dele, Rachel, está ali atrás, na mídia. Wave, Rachel. Dê um tchauzinho agora para nós aqui, por There favor. we go. There we go. She's helping me out. We last night I introduced her, but there was one member of our family that I didn't introduce. Na noite passada eu apresentei ela para vocês, mas teve uma pessoa, um membro da nossa família, que eu esqueci de mencionar. Our cat Sheba. So she has Nossa gatinha Shiba. a pretty sassy personality. Engraçado que ela tem uma personalidade muito forte, muito presente. She's very much like her mother, Parece até um pouco com a mãe dela, se é que vocês me entendem. Rachel. So those two hang out. She's part leopard. Part leopard. É- The animal, the leopard. She's leopard and cat together. Is it so? Yeah. She's Caramba. very... Ele falou que ele é parte gato, parte leopardo. Eu falei, existe isso? Sim, o gato dele é. Hence the spots. So, one thing, I just want to say one thing before I get started. I love the heart of the pastors of this house, Pastor Emerson and Pastor Fernanda. Eu preciso dizer, antes de entrar propriamente na mensagem, que eu amo o coração dos pastores dessa igreja, da igreja de vocês. My wife and I, we love your Instagram posts because... We love your Instagram posts because... Tem uma coisa que a gente acompanha, eu e minha esposa, no Instagram de vocês, e a gente ama, que é o seguinte. Your love for God, No Instagram de vocês dá para perceber o amor de Deus que vocês têm no coração. your love for each other, O amor que family, vocês têm um pelo outro, o amor que vocês têm pela família de vocês. your love for ministry, O amor que vocês têm pelo ministério, pela igreja. and your love for people. It really shines through and it's E a o great amor que vocês têm testimony por pessoas. Isso tudo é facilmente de ser visto no Instagram de vocês. to your heart and O really coração shines de through. vocês. Isso brilha, isso está ali exposto. Okay. So, Father God, we ask right now that you would rain down your presence here tonight. Senhor, nós pedimos que o Senhor derrame sobre nós como chuva a tua presença nessa casa nessa noite. We are hungry for you. Temos fome do Senhor nessa noite. We want more of you. Queremos mais de ti, Senhor. And we're going to receive a touch from you E tonight. nós cremos que por fé receberemos uma porção nova e um toque da tua parte sobre nós hoje à noite. To be empowered by Que you. sejamos
empoderados pelo Senhor. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém. So, as creatives, we have so much to give. Enquanto pessoas criativas, nós temos tanto para compartilhar. There's so much on the inside of Há us. tanto dentro de nós para compartilhar, para ser colocado para fora. But sometimes we can get a little distracted. Mas, ao mesmo tempo, às vezes a gente pode se encontrar um tanto quanto distraído. And normally this distraction, it comes from the devil because he's wanting to stop you from fulfilling the call on your life. E eu quero te dizer que essa distração, possivelmente, ela vem da parte do diabo para justamente impedir que a gente consiga seguir no propósito que Deus tem para nós. We can lose sight of the seed to the promise process. E nesse sentido, a gente pode se ver numa situação tal em que a gente perca o foco da semente que foi plantada em nosso coração acerca desse processo e desse destino que Deus tem para nós. So tonight I want to talk to you about thriving during the process of the promise. Então, essa noite o que eu quero compartilhar com vocês é acerca de perseguir essa meta, perseguir esse alvo, esse destino, mas com um coração que está voltado em ser bem-sucedido e desfrutar ao longo de cada momento do processo. This is for people who are holding on to the promise that they know God has given. Isso é para aquelas pessoas que estão se agarrando na promessa que tem certeza receberam da parte de Deus. Who refuse to let go Gente que se nega a abrir mão daquilo que Deus tem para si, until they see the promise come to pass. até que eles vejam a promessa se cumprindo diante dos olhos deles. Amen? Amém? Is there anyone here like that? Or is it just me? Será que tem alguém aqui nessa sala hoje que se sinta assim ou só eu? Okay, good. We have some. I'm Que bom, talking to you. tem alguns. Então é para esses alguns que eu estou falando. Okay, so I relate to Jacob in the Bible, who would not let go until God blessed him. E daí eu gosto de olhar para a Bíblia e lembrar do exemplo de Jacó, que demonstra tão bem para nós esse exemplo de alguém que agarra e não deixa seguir até que receba a sua parte. Who will not let go until they see the call of God on their life fulfilled. Que não permite que aquele momento passe até que veja na sua própria vida o cumprimento da promessa. You know, it's biblical to have a relentless and never ceasing determination to Sabe, see God move. É bíblico que você tenha essa disposição e esse coração de alguém que não desiste, de alguém que é determinado para ver o mover de Deus pela e através da sua vida. Genesis 32:26 says, "Then he said, 'Let me go, for the day has broken.' But Jacob said, 'I will not let go until you bless me.'" Gênesis 32:26 diz o seguinte para nós: Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. So do we have anyone here who is so hungry for God? Então a pergunta para nós é: será que há alguém aqui nessa noite, nessa sala, com tanta fome de Deus, That you are not going to leave this meeting here tonight until you are touched, until you are blessed by God? a ponto de dizer: eu não saio daqui, eu não vou embora para minha casa até que eu seja tocado, Come até on. que eu seja Is visitado, there somebody até que eu here? seja abençoado pelo Senhor. Tem alguém aqui que pode dizer isso nessa noite? Amen. Amém? I am one of those Eu sou uma people. dessas pessoas. I am not going to leave here until I get a touch from God. Eu não vou sair daqui até eu ser visitado pelo Senhor. All right, raise your hands with me. Erga suas mãos comigo We're going to declare e something. vamos declarar algo nessa noite. All right, repeat after me. Jesus, my heart is open to you. Repita após mim: Jesus, meu coração está aberto para ti. Bless me tonight, Lord. Abençoa-me, Senhor, nessa noite. I am hungry for you. Eu tenho fome de ti. I want more of you. Eu quero mais de ti. I am not satisfied until I get more of you, Jesus. Eu não estou satisfeito até que eu receba mais do Senhor. So by faith, right now in Jesus' name, Então, por fé, em nome de Jesus, agora I ask for more. eu peço por mais. Amen. Amém? Amen. Well,
Tonight we are going to talk about not just surviving. We're not, Essa noite a gente não vai falar apenas sobre sobreviver. we are going to thrive through the process of the promise. Vamos falar sobre ser bem-sucedido e desfrutar por esse processo que o Senhor tem para nós. So God has given me a couple of keys that I've used in my life that have worked. O Senhor me deu algumas chaves que eu tenho usado na minha caminhada e graças a Deus tem funcionado. Because God wants us to Hey, good to see you. Welcome Olá, back. pastora Fernanda, que bom que você está aqui. So good to see you. I'm so excited you're here. You made it. Que bom que você conseguiu Just chegar. landed. Acabou de Just aterrissar, landed. acabou de aterrissar. Well, your pastor, Fernanda, is incredible. Talk about a woman of God. Pastora Fernanda é uma pessoa incrível. Vamos falar de uma pessoa que é incrível da parte do Senhor sobre nós. Okay, so now I've got to try and get back into Bem, my, voltando onde a gente estava. to my notes. Key number one that God gave me is to trust the word of God. Chave número 1 que o Senhor deu para mim, eu queria compartilhar com vocês. Confie na palavra de Deus. So let's turn to Ecclesiastes 3, verse 11. Se você puder, abra aí Eclesiastes 3:11. It says, He has made everything beautiful in His time. He has set eternity in the hearts of men, yet they cannot fathom what God has done from beginning to end. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. And then Isaiah 60:22. Então agora Isaías 60, versículo 22. It says, When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Diz assim: eu, o Senhor, na hora certa, farei que isso aconteça depressa. Amen. Amém. This is a promise from God for you. Essa é uma promessa de Deus sobre mim e sobre você nessa noite. Isn't it freeing when we actually believe what the Word of God says? Não é libertador quando a gente de fato passa a crer naquilo que a palavra de Deus diz para nós? Não é libertador isso? It takes all the pressure off us. Porque aí remove toda a pressão sobre nós. Because what the king says goes. Porque o que o rei disser, isso acontecerá. So God has given each of us desires and dreams, so it's biblical to have dreams, desires and goals. Veja só, Deus plantou no nosso interior sonhos e desejos, propósitos. Então, é bíblico que você sonhe, é bíblico que você tenha planos, é bíblico que você tenha metas e objetivos. Philippians 2:13 says, For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Filipenses 2:13 diz o seguinte: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. So, once we've given our heart and our life to Jesus and we walk with Him, Então, depois que nós entregamos o nosso coração ao Senhor e passamos a caminhar com Ele, under godly leadership and covering, we can rest in the knowledge that knowing that He will give us His desires. quando nós nos submetemos a uma liderança a partir da direção de Deus, a gente tem a certeza de que nós vamos ter esse privilégio de desfrutar daquilo que Ele já nos ofereceu para nós em sua promessa. So the key to unlocking this Bible principle in our life Então a chave para destravar, para desbloquear o que Deus tem sobre nós e nossa vida, is to walk with God, get His desires, and then step into the power of the Word of God. é caminhar com Deus, é caminhar com Ele, seguir o que Ele determina e então se submeter ao poder de sua palavra. So we read our Bibles, we know the Word of God, and we see the promises that are ours. Então a gente lê a nossa Bíblia, a gente lê a palavra e a gente crê no que estamos lendo, recebendo e seguimos na direção dele. And as creatives, we get to work on our skills, we get better at our craft and our creativity. Agora, enquanto criativos que somos, a gente se volta para o que fazemos e a gente começa a desenvolver o que fazemos debaixo da direção dele.
And here's the key. And we do what God has placed in front of us. E nisso a gente começa agora a fazer e a trabalhar exatamente aquilo que o Senhor colocou já diante de nós para que fizéssemos. So during the waiting period, Então, durante esse momento da espera, esse momento de aguardar, don't stop. é importantíssimo que eu e você entendamos que nós não podemos parar. Don't stand still. Não fique parado esperando. Do everything God puts in front of you to do. Faça e realize com determinação tudo aquilo que o Senhor já colocou diante de você para fazer. And do it with E excellence. faça o melhor que você puder. Faça-o com excelência. So we do what we talked about last night, becoming an atmosphere changer everywhere you go. E daí a gente vai chegar naquilo que nós comentamos ontem à noite sobre ser um transformador de atmosfera. For me, that was with my little Casio keyboard and my bed sheets in my dad's car garage. Quando eu olho para mim, para minha história, esse momento para mim reflete ao meu comecinho, quando eu estava na porta da garagem de casa com o meu pequeno teclado Cássio, mas fazendo com tamanha intensidade, com tamanha determinação, como se já fosse algo com o cumprimento da promessa. It was when I went to school. It was when I was playing sport. It was everywhere I went. Foi tudo que eu podia fazer naquele tempo, fosse tocando em casa, fosse indo para a escola, fosse praticando um esporte, tudo que eu poderia fazer, que o Senhor tinha colocado já diante de mim, eu o fazia com intensidade e com excelência. You see, it's the small day-to-day things that you do faithfully Porque, na verdade, se trata justamente daquilo que é o ordinário, daquilo que é o do cotidiano, a ação que vem da continuidade das pequenas coisas de maneira fiel, that will help you receive and step into the que promise. justamente nos ajudará a romper e a entrar na fase de conquistar e viver a nossa promessa. Be faithful in the small things and God will give you more. Ou seja, seja fiel hoje naquilo que diante dos seus olhos é pequeno, na expectativa e na certeza de que Deus fará algo maior na próxima fase. Amen. Amém. It's a biblical principle found in Matthew 25, verse É um 23. princípio bíblico que encontramos em Mateus 25, 23, It says, "The master said, 'Well done, my good and faithful servant.'" que diz: o Senhor respondeu a ele: muito bem, servo bom e fiel. You have been faithful with the small amount, so now I'll give you more responsibilities. Você foi fiel no pouco e por conta disso eu agora o porei sobre muito. But it doesn't stop there. Mas o versículo não para aí. It says, "Let's celebrate together." O versículo diz ainda: venha e participe da alegria de seu Senhor. I see you're getting this. This lady, you're like, "Oh yeah, I'm feeling Tem that." uma irmã ali que já está entendendo a mensagem. You see, this is a revelation. Veja só, isso é uma revelação, minha gente. This is the word of God. Essa é a palavra de Deus. These promises are available to each and every one of you. E essas promessas se aplicam e são válidas ainda hoje e sobre cada um de nós aqui. Yes. Yes! All right, so key 2. Chave número 2. This is a good one. Essa é uma boa. You got to let go of the baggage. Você precisa se livrar da bagagem. Baggage is anything that's holding on to you in a negative way that's going to slow you down or stop you from shining Jesus to everyone A you bagagem meet. aqui nesse contexto é justamente qualquer coisa que possa hoje tentar atrasar você, impedir você ou fazer com que você perca um tempo que não deveria perder para atingir aquilo que Deus tem na sua vida. So we need to let go of competition. Por exemplo, você precisa abrir mão e deixar a competição. We need to celebrate others. Precisamos celebrar os outros e as conquistas dos outros. We need to let go of comparison. Precisamos deixar, de uma vez por todas, a comparação. You know, comparison of someone else's platform, influence, skill set, money, anything. Any Sabe, comparison. comparações das que você conseguir pensar, do tamanho, do alcance, da influência, dos recursos, do dinheiro, o que você conseguir pensar como um fator de comparação. That's the thief of joy. Justamente isso que você pensou, essa comparação, justamente quem rouba a sua alegria. And possibly, E possivelmente, this is really important, possibly muito importante,
the thief of your destiny. Possivelmente esse é também o ladrão do seu próprio destino. You know, some people won't be able to make the journey with you. Sabe, algumas pessoas possivelmente não vão conseguir fazer todo o trajeto da jornada com você. And this is a prophetic statement right now. God Isso é just dropped profético. into my spirit. Deus falou comigo no meu espírito. Oh, this is going to be the blessing that God is going to rain down on your life. Preste atenção, a bênção que Deus vai fazer chover sobre a sua vida It is going to make some people around you uncomfortable. vai fazer com que algumas pessoas próximas a você se sintam desconfortáveis com a sua bênção. So you're going to have to separate yourself from some E daí people talvez seja a hora de se separar de uma ou outra pessoa in order to step into and receive the para que blessing. você possa dar um passo adiante e desfrutar da plenitude daquilo que Deus vai fazer chover na tua vida. Amen. You know, we cheer now and we receive this by faith. Sabe, a gente recebe isso nessa noite por fé. And I love it when people give me feedback. E eu adoro quando as pessoas interagem e me dão feedback. I love seeing nods, I love seeing smiles, I love hearing amens. É claro que é incrível quando a gente ouve amém, aleluia, um aplauso, uma reação de quem está recebendo. Because that is a prophetic response to the word going out. Porque na verdade se trata de uma resposta àquilo que foi liberado profeticamente pela palavra. That's you receiving it, saying, "This is mine, God, you are blessing me, I receive it." Então quando você ouve, você diz, amém, eu recebo, eu tomo posse. Você está reagindo à própria palavra de Deus liberada sobre você. But after we receive it, Mas depois que recebemos e tomamos posse por fé, sometimes às vezes it's hard to let go of some people. é difícil abrir mão de algumas coisas e pessoas. You see, we read that King Saul was very, 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 very uncomfortable with the blessing that God gave to David. A gente pode ver na história que o rei Saul ficou muito 17 vezes, você multiplica para você aí, muito desconfortável com a bênção que Davi recebeu enquanto Saul ainda era rei. To the point O ponto é o seguinte, where he tried to kill David. ele ficou tão desconfortável com a bênção que Davi recebeu, a ponto desse desconforto no rei Davi provocar dentro do rei Davi o desejo de matar So David Saul, receives matar Davi. the blessing from God. Então Davi recebeu uma bênção da parte de He Deus. celebrates, Davi celebrou o que Deus fez por ele. and then someone gets jealous and literally tries to kill him. E daí alguém próximo a Davi fica com inveja, seu coração é possuído, e isso causa tanto desconforto a ponto desse alguém, desse Saul, querer agora matar Davi, porque Davi recebeu uma bênção que Saul não recebeu. Your blessing will always try to, the devil will try and steal your blessing before you can walk into it. Anote isso. O diabo sempre vai tentar roubar a sua bênção antes mesmo que você possa desfrutar dela. That's why you have to be relentless with it. É por isso que você precisa ser determinado e persistente. God, I am not moving until you bless me, till you touch me, till you redeem me, till you live and move out through me. E dizer, Senhor, eu não saio daqui, eu não me movo, eu não arredo o pé, até que o Senhor me toque, até que o Senhor me visite, até que o Senhor me renove, até que o Senhor de fato faça cumprir na minha vida o que prometeu. I am not letting go, Eu baby. não vou sair daqui. You know, these days the devil's a little more sly in the way that he tries to steal the promise from you. Sabe, no nosso tempo é como se o diabo estivesse com um novo nível de astúcia para roubar as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o povo dele. I mean, murder's pretty bad. What? Murder is pretty Claro que bad. assassinato é uma coisa horrível, terrível.
But these days, he doesn't seem to murder as much as the biblical times. Mas olhando para a Bíblia, olhando para o nosso tempo, é como se ele tivesse mudado de estratégia. Você não ouve mais de falar de assassinatos porque alguém ganhou uma bênção que você não ganhou. These days, what I've noticed is he uses words. Hoje a tática mudou, a estratégia do inimigo mudou. No lugar agora de tentar matar alguém que foi abençoado, o que se usa são palavras. Your words have power of life or death. A palavra diz que as nossas palavras têm poder da vida e da morte. Gossip Por exemplo, a fofoca. or faith in the word of God. Or faith and the word of Ou God. então a fé na palavra de Deus. She thinks she's so much better. I mean, look at her now. You know, look at what she's doing. You know, she's changed. She's Aí different. o comentário começa assim, não, ela acha que ela é muita coisa. Ela acha que ela faz, só porque Deus está fazendo, ela está pensando que ela é diferente. Olha só para ela, repara só. Or it could be, look at him. You know, I remember him when he was just nothing, when nobody cared about him. And now look at him. He's... Essa também é muito boa. Olha só para ele. Olha só. Eu lembro desse aí quando ele não era ninguém. Quando ele estava lá no meio de nada. Eu lembro dele. Olha como é que ele está agora. Essa também é muito comum no nosso tempo. This is where you are presented with a choice. Isso é exatamente o momento-chave em que todos nós temos uma escolha diante de nós. So you've been blessed and pulled up in God. Então você foi abençoado e você foi elevado por Deus. But with all these words and negativity, Mas envolto de tanta negatividade em palavras de morte que são liberadas. the devil will seek to make you, on your own choice, come down from the blessing and deal with all of O que this. o diabo vai tentar fazer é justamente fazer com que você se sinta tão incomodado com esses comentários que desça do seu lugar de ter sido elevado e abençoado por Deus, para você mesmo, na força do teu braço, lidar com essas discussões todas. Well, I'm here to encourage you tonight that you don't have to come down. When God puts you up, the devil is under your feet. You don't have to come down Então to deixa eu him dizer para anymore. você, eu vim aqui para liberar uma palavra. Quando Deus traz você para um outro nível, quando Deus traz para você a um lugar de bênção, você não tem que descer para dar ouvido ao diabo. O diabo já está debaixo dos Amen. seus pés. Amen. So if the devil is under my feet, Então, se o diabo já está debaixo dos meus pés, my ears are up here. então os meus ouvidos não estão lá embaixo, meus ouvidos estão aqui em cima. Step one, when I know and I know and I know and I believe the word of God, Então, passo um, quando eu conheço a palavra, e eu conheço a palavra, e eu conheço a palavra, e eu creio na palavra. I don't hear the things down here trying to pull me down Eu não tenho que anymore. dar ouvidos ao que vem de baixo tentando me derrubar do lugar que Deus me levantou. You know, when you operate on this level, Então, quando você consegue entender tudo isso e a funcionar nesse estágio, in Jesus, no nível do Senhor Jesus, sometimes it can get lonely. é possível que às vezes você se veja num lugar de solitude. That's why it's important to be planted in the house of God under great godly leadership. É justamente por isso que é tão importante, é fundamental que você esteja plantado numa igreja, plantado na casa de Deus e debaixo de liderança de gente que tem autoridade da parte de Deus. Because there is a covering. Porque então haverá cobertura sobre a tua vida. And God, and this is a biblical principle, Isso é um princípio bíblico. God will always bring someone across your path to encourage you and to sustain you. É lindo ver que Deus sempre no meio disso tudo vai fazer surgir e se levantar alguém que vai ter palavras para te encorajar e vai ter palavras para te motivar a seguir adiante e seguir em frente. Like what Mordecai was to Esther. Como, por exemplo, as palavras que vieram a partir de Mordecai sobre a vida de Esther. Jonathan to David. Ou as palavras que vieram da parte de Jonatas sobre Davi. Joshua to Moses. As palavras que vieram da boca de Josué sobre Moisés. It might only be one person, but sometimes one person is all you need. Talvez seja apenas uma pessoa que se levante. Alright, Mas em muitas vezes, uma única pessoa é suficiente para ter uma palavra de Deus e te encorajar e te botar no caminho de volta.
So we've let go of the baggage. Então, se a gente abre mão da nossa bagagem, The devil is under our feet. o diabo então agora está debaixo dos nossos pés. Our ears are up here with the word of God. Our eyes are on Jesus. Nossos olhos e nossos ouvidos estão aqui em cima, voltados para receber a palavra e voltados para enxergar o Senhor Jesus. Now it's time for key number 3. Chegou o momento então da chave de número 3. We got to pick up joy. A gente tem que pegar e se encher de alegria. So what does the Bible have to say O que a about joy? palavra de Deus tem para dizer para nós sobre alegria? Nehemiah 8 verse 10 Neemias 8:10. says, "Don't be dejected and sad, for the joy of the Lord is your strength." Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a sua força. So joy is a very, very serious matter. Então preste bem atenção, alegria é algo muitíssimo importante. Because you need it. Simplesmente porque você precisa dela. Because the Bible says it is the source of your strength. Porque a palavra diz para nós, é a fonte da nossa força. You need strength to run a marathon. Você precisa de força para poder correr uma maratona. You need strength to be able to walk through the process to receive the promise. Você precisa de força para poder ter coragem de seguir na caminhada do processo que Deus tem para a tua vida. So God is just waiting for you to daily ask Him for more joy. Então, na verdade, Deus está esperando que você diga e peça para Ele diariamente: Senhor, eu preciso de alegria, eu preciso de força. Joy in the Lord, because that will be your strength. Porque a alegria no Senhor é a fonte da nossa força. Amen? Amém? Okay, key number 4. We got 2 more to go, and then we're gonna do something cool. Temos mais 2 chaves e depois a coisa vai esquentar um pouquinho, igreja. Okay, key number 4. Número 4, chave número 4. Obedience is better than sacrifice. É melhor obedecer do que sacrificar. 1 Samuel 15 verse 22. 1 Samuel 15, 22. So let's look at the story of David. Vamos dar uma olhada na história de Davi. We seem to be talking about David a lot tonight. Na verdade, parece que a gente está falando muito de Davi hoje à noite. In the Bible, it says that David was still working in the field when God anointed and appointed him. A Bíblia diz que Davi estava trabalhando no campo quando foi escolhido, chamado e ungido rei. Anointed him to be king. Ungido para ser rei. Did you understand what I just said? Será que fez sentido para você o que eu acabei de dizer? Você entendeu? All right, I'm going to say this again because this is when you catch this, it is going to be like a bomb of a revelation. Eu vou repetir de novo para que você compreenda com mais clareza, porque eu creio que se você compreender, será como uma bomba no seu entendimento acerca do que estamos falando. David was working in the field. He was sweaty. Davi estava trabalhando ainda no campo. Então Davi estava, por exemplo, suado. He was dirty. Davi estava sujo. He wasn't learning how to be a king in the field. Davi não estava fazendo um curso, um treinamento de como se tornar rei no campo. He was being obedient. Ele estava sendo obediente. He was doing what God had put in front of him Ele to estava do. fazendo aquilo que Deus tinha colocado na frente dele para fazer He was being naquele momento. faithful. Ele estava sendo fiel. He was taking care of animals. Ele estava cuidando de animais, de um rebanho. He was sweating in the sun, the hot Israeli sun. Então você imagina que ele estava completamente suado naquele calor daquela região de Israel. But do you know what? Mas sabe de uma coisa? When God touches you, Quando Deus toca você, it doesn't matter. nada disso importa. How many of you right now feel like you're in the field? E daí eu pergunto, quantos de nós aqui nessa noite será que se sentem exatamente como Davi, ainda lá no campo, debaixo de todas essas circunstâncias? You're dirty. You're Você se sente sujo. not doing maybe the things that you think that you should be doing because you're here and you're not there. Talvez fazendo as coisas que você não esperava que fossem as coisas que você fizesse. Porque você está aqui, você não está lá onde você gostaria. Você não está lá onde você sonhou, você ainda está aqui. Maybe wondering, does God see me dealing with
all the animal dung. Talvez cuidando dos animais, cuidando da sujeira que os animais fazem, e se perguntando, mas será que Deus está me vendo fazendo isso aqui? Será que Deus tem alguma coisa a ver com isso aqui que está me acontecendo? Does God see me turning up faithfully and serving faithfully day after day, week after week, month after month, year after year? Talvez se perguntando, será que Deus está me vendo aqui servindo de uma maneira tão fiel, mas tão distante de tudo, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ou talvez já tenha estendido até o prazo, ano após ano. If God can meet David in the field and anoint him king, God can meet you wherever you are and touch you. Deixe-me dizer algo para você. Se Deus foi capaz de enxergar a Davi lá no campo, se Deus foi capaz de enxergar a Davi e lá o ungir, e lá o escolher, e lá o separar, Deus também pode fazer isso por você ainda hoje. Obedience is better than sacrifice. Obedecer é melhor do que sacrificar. Are you being consistent? Será que você tem sido consistente? Are you being dependable to your senior pastors? Será que você tem sido aquele que se submete à sua liderança, aos seus pastores? Are you someone that your leaders can rely on? Será que você é alguém que a sua liderança pode confiar? If the answer to any of these questions is, I don't know, Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for sequer não sei, then maybe you're not ready to walk into the promise yet. então possivelmente não seja o seu momento de desfrutar da plenitude da promessa de Deus na sua vida. It's powerful. Because if God can't Poderoso. trust you with what He's put in front of you, Porque veja bem, se Deus não pode confiar em você, naquilo que Ele colocou diante de você agora, how's He going to trust you with more? como exatamente Ele pode aumentar a carga? Como exatamente Ele pode aumentar a bênção? Como exatamente Ele pode aumentar a porção sobre a tua vida? Because of His great love for you, Porque o grande amor dele por você, He's only ever going to set you up to win. Ele somente vai colocar você num lugar onde você possa, naquele lugar, vencer. He's not going to let you fail by giving you something more than what you're not ready for. Ele não vai colocar você para conquistar alguma coisa que Ele sabe que você não tem como possuir. This is the process of the promise. Isso exatamente é o processo de alcançar a promessa. This is getting ready, getting equipped, getting trained Isso to é justamente o succeed. processo de ser treinado, de ser lapidado, de ser moldado até ter condições de possuir a promessa. And I'm here to encourage someone that feels like your hands are a little dirty. E eu estou aqui para encorajar gente que nessa noite sente que as mãos estão um pouco sujas. That if God can do it for King David, God can do it for you. Lembrar você de que se Deus pode lembrar do Davi de mãos sujas, Ele pode lembrar de você e das suas mãos sujas também. So David was equipped in a secret place for a public ministry. Assim como Davi foi instruído num lugar secreto e uma vez concluída a etapa do treinamento, ele estava pronto para possuir em público tudo aquilo que Deus tinha para ele. David was prepared in the process of the promise in a secret place for a public stage. Davi foi preparado e levou tempo até que estivesse pronto, tudo isso no secreto, para que uma vez pronto pudesse estar em público à vista de todos. 1 Samuel 16:14 verse 23 we read, 1 Samuel capítulo 16, a gente vai ler alguns versículos entre o 14 e o 23. The Spirit of the Lord departed from Saul, and Saul said to his servants, "Provide me now a man who can play well and bring him to me." Diz assim, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E depois o 17, encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Then one of the servants, I love this, answered Amo and essa said, parte que diz assim. "Look, I've seen the son of Jesse, a Bethlehemite." Então um dos oficiais respondeu, olha, eu conheço o filho de Jessé de Belém. Ele sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele.
who is skillful in playing, a mighty man of valor, a man of war, a prudent in speech, and a handsome person, and the Lord is with him. O Senhor está com ele. All right, let's skip to verse 21. It Vamos ao says, versículo 21. so David came to Saul and stood before him. Then in verse 23, and so it was, whenever the harassing spirit from God was upon Saul, that David would take a harp and play it with his hand. Then Saul would become refreshed and well, and the distressing spirit would depart from him. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito saía e liberava a Saul. Saul ficava livre desse espírito. So it's a biblical principle that you sharpen your gift in the field or in the bedroom when you're rehearsing or in the rehearsal space where nobody ever sees, but you are faithful. Então é um princípio bíblico de que você, ainda que distante dos olhos, tenha seu momento a sós com Deus, seja no campo, seja no seu quarto, onde você vai lapidar e treinar e aperfeiçoar aquilo que o Senhor já te deu, até que seja o momento de estar pronto para servir. Combined with the anointing and a God-appointed time, Combine isso com a unção do Espírito Santo e o tempo de Deus do cumprimento. it will open doors that no man can open or close. O resultado é que portas serão abertas que ninguém senão Deus pode abrir e ninguém senão Deus poderá fechar. This is the power of God at work. Esse é o poder de Deus agindo e trabalhando. You know, I find it interesting that David didn't have time to get cleaned up. Eu particularmente acho muito interessante e curioso que quando Davi foi chamado, ele não teve tempo hábil para se limpar. He didn't have, the Bible doesn't tell me that David went to the day spa, he got his nails cut, he got all the dirt off him, he got a haircut, because I assume he had more hair than me. Probably. Yeah, probably. Ele não teve tempo, por exemplo, a gente não encontra registro na palavra de que Davi, ao ser chamado para encontrar Samuel, teve tempo de se trocar, se banhar, cortar cabelo, escovar dente. Não há registro para isso. No, it says that when God touched him, when God said, now's the time, he bypassed all of that, all the people, all the politics, and went straight to the king. O que deixa muito claro para nós é que quando Deus disse, agora é a hora, Deus pega Davi e avança, e ele agora passa de fase e não tem mais que discutir com ninguém, fazer entrevistas, cumprir protocolos, cumprir etapas, cumprir burocracia. Deus chama, Deus diz agora e Deus o conduz até o cumprimento. So let's go to verse 21. Vamos agora ao versículo 21. And see what happens when you're obedient to the leading of God. E ver o que acontece quando você é obediente à palavra de Deus. It says, David went to Saul and started working for him. Diz assim a palavra, então Davi foi até Saul e começou a servi-lo e a trabalhar para ele. Saul liked him so much that he put David in charge of carrying all of his armor. Diz assim, pouco tempo depois, ele foi encarregado de cuidar das suas armaduras pessoais. And not long after this, Saul sent another message to Jesse saying, I really like David. Please let him stay here in the palace with me. Pouco de tempo ainda mais depois, e agora o próprio rei Saul manda um recado para Jessé, pai de Davi. Eu gostei muito de Davi, mas gostei tanto que quero pedir, por favor, deixe que ele fique comigo na corte, no palácio real. Now, I'm looking at some of you right now, and I can see some things going on in your head, going, but Josh, that's in the Bible. We're now in the year 2018. E daí daqui de cima eu posso olhar para alguns de vocês e perceber que alguns de vocês estão pensando, que bom, muito bonito, mas isso está na Bíblia. A gente está em 2018, está muito distante uma coisa da outra. These days, you need money, you need connections, you need platforms, you need all the ins and outs, you need knowledge, you need so much more. I mean, these days things are so much more complicated. Como que querendo dizer, pastor Joshua, na verdade no nosso tempo é um pouco diferente. Você tem que ter alguém que te indique, você tem que ter dinheiro, você tem que ter uma porta aberta por alguém grande, por alguém famoso. Não é tão fácil assim, Joshua.
So let's ask Pastor Fernanda and Pastor Emerson, when you guys got started, Vamos pegar então os pastores de vocês como exemplo. Before- Quando vocês dois começaram? before the millions of albums and before ministering in stadiums and arenas all around the world, Muito antes das ministrações em estádios, muito antes dos prêmios, dos milhões de discos vendidos, muito antes, lá no começo. Pastor Emerson, did you have the state-of-the-art studio with keyboards everywhere, the best microphones money can buy? Did you know all the conference promoters, all the festival promoters, all the radio people, all the television people? Did you have all that? No começo você tinha os melhores equipamentos, pastor Emerson? Você tinha os melhores teclados, os melhores prés, os melhores microfones? Quem sabe os melhores contatos de telefone com os grandes festivais? Ou quem sabe a entrada na rádio? Tinha alguma coisa, pastor? Pastor Fernanda, did you just magically appear on the stage in front of, thousands and hundreds of thousands of people and just, oh yeah, I got this. This is easy. Yeah. Thank you, Jesus. Oh yeah, here we Pastora go. Fernanda Sara, de uma hora para outra, resolveu aparecer numa aparição mágica. Oi, sou Fernanda, cheguei e invadiu as televisões do Brasil. Foi assim, pastor? Não. But did it happen through you doing what God put in front of you and being faithful? Mas eu pergunto de novo, pastor Emerson, pastora Fernanda, não tem alguma coisa a ver com alguém que se levanta e responde o que Deus coloca diante de você, no momento em que está, como está? They're nodding their head. Estão balançando a cabeça, tipo, foi exatamente assim. What you're enjoying now wasn't one here. It was one back in your bedrooms, in your rehearsal spaces, through the tears, through the prayers, through the faithfulness, to the God, I'm not letting go É preciso que until I'm seja blessed. dito como testemunho que tudo que vocês vivem hoje não foi ganho, nem resolvido, nem conquistado hoje. Foi ganho e conquistado lá no começo, quando não tinha muita gente para ouvir, quando não tinha gente para assistir, quando tinham vocês, o Senhor e lágrimas e fidelidade. They're nodding their head. They're nodding their head. So obedience is better than sacrifice. Então a grande questão que vamos voltar, obedecer é e sempre será melhor do que sacrificar. But here's another important point, Mas um outro ponto importantíssimo para mencionarmos and that is that with Jesus, é que com Jesus, nothing is too hard or too great for you to do in Jesus' name. nada em Jesus e por Jesus é muito grande para ser feito. Nada. But at the same time, nothing is too little or too small or too insignificant for you to do in Jesus' name. Mas ao mesmo tempo, nada em Jesus e por Jesus é muito pequeno, é muito pouco e é muito insignificante para que você não faça. We have the two ends of the spectrum. Temos os dois extremos do espectro. I saw Pastor Fernanda the other day Vou compartilhar alguma coisa. Um dia desses eu vi a pastora Fernanda cleaning out the back. Cleaning. limpando, limpeza aqui atrás. Then in the same picture, I see DVD of her singing in front of a stadium. E daí, enquanto eu via ela limpando, eu mentalizava na minha cabeça a imagem que eu já tinha visto dela cantando num grande estágio para milhares de pessoas. She has been obedient to keeping humility. Então ela se manteve obediente em manter-se humilde no coração. That's why she is sustained, because the devil can't get her through pride, because nothing is too big or too small. Justamente por isso que ela está nesse lugar escondida e guardada no Senhor, da investida do diabo sobre o orgulho, porque ainda que ela tenha feito grandes coisas para o Senhor, ainda há espaço no coração para servir nas pequenas coisas para o mesmo Senhor. I see through her example that she is relentless in fulfilling the call of God, whether it requires me to clean something or sing in front of a stadium. Então veja esse lugar de persistência em se manter fiel ao chamado, seja para cumprir algo muito grande, algo de muito destaque, ou seja para cumprir algo que é pequeno e talvez ninguém veja. Amen? Amém? Okay, key number 5. This is the final one. One touch from God Chave número 5, a última. changes everything. Com apenas um toque de Deus,
Deus muda todas as coisas. The impossible becomes possible. E aquilo que era impossível passa agora a ser possível. What is built in the flesh must be maintained in the flesh. Aquilo que é construído na carne precisa ser mantido pela carne. But what is built in the Spirit is maintained in the Spirit. Mas aquilo que é construído no Espírito precisa ser mantido pelo Espírito. You know, it's a lot easier to maintain something in the Spirit than in the flesh. E deixe-me dizer algo, é muito mais fácil manter algo no Espírito do que é manter algo na carne. Because in the flesh, you're always having to be one step ahead. Porque na carne, você sempre tem que estar um passo à frente. You're always having to deal with politics, Sempre tem que ter esse momento de lidar com política. debate with people and try and convince them to your Sempre tem um way. momento que você tem que debater com as pessoas e ter o melhor argumento para vencer o argumento da outra pessoa. But then, once you've convinced them to your way, you then got to keep them there. Mas aí, supondo que você tenha êxito e supondo que você consiga convencer o teu oponente no debate, agora você tem outro sacrifício, que é manter a escolha do seu interlocutor. It's like juggling. You got all these balls in the air and you're trying to keep them up in the air so it doesn't all fall down and Então, é uma collapse. espécie de malabarismo que não tem fim. Você sempre terá que se desdobrar em muitas coisas para manter tudo isso acontecendo na carne. But in the Spirit, it's just you and God. No Espírito, tem apenas você e Deus. You see, as we talked about last night, Como falamos na noite passada, when it's just you and God, quando há apenas você e Deus, according to the book of Matthew, de acordo com o Evangelho de Mateus, everything else takes care of itself. todo o resto, todas as demais coisas são cuidadas por Deus. When you keep God the focus. Quando você mantém Deus como seu foco. Okay, I'm going to close, and I want to share something very personal to me that I've never shared at any conference or church or television. Never before have I shared this. Eu quero encerrar a mensagem dessa noite, mas antes eu quero compartilhar algo que eu nunca, jamais compartilhei em nenhum momento, seja conferência, seja programa de TV, eu jamais compartilhei o que eu vou compartilhar com vocês agora. And I'm going to try and hold it together during this. E eu vou tentar muito me manter equilibrado e não me emocionar demais para compartilhar o que eu vou dizer. So I was flying all around the world with Planet Shakers and a very successful company that I started. Houve um momento na minha vida em que eu estava viajando por todo o mundo com o Planet Shakers e com uma companhia, uma empresa que eu tinha aberto. Using my gifts for God. E estava usando meus dons para Deus. Personally winning lots of awards, secular awards and things, and, you know, just God blessing every single thing I put my hand on. E pessoalmente, particularmente, eu estava desfrutando e galgando, ganhando prêmios, inclusive até no meio secular, por tudo aquilo que eu estava produzindo naquele momento. And everything looked incredible, and it was great. E olhando assim à minha volta, tudo parecia incrível. E, na verdade, até era mesmo, eu estava desfrutando de um momento incrível. But on the inside, Mas dentro de mim, there was an unfulfilled secret promise. havia um segredo, havia algo guardado, escondido. Uma promessa de Deus que ainda não havia se cumprido na minha vida. I was single, I wasn't married, and I wanted to be married. E no meio de tudo isso que está acontecendo, eu ainda era solteiro, eu não tinha me casado. E eu queria muito me casar. Para mim era uma promessa que não tinha se realizado. So there were a lot of girls around, and they were all good, and they were all great. Havia muitas moças que estavam à minha volta, boas moças, estavam à minha volta, mas But every time I would date one, it just didn't feel right. toda vez que eu considerava uma delas, alguma delas até eu cheguei a sair, alguma coisa dentro de mim dava uma sensação de que não era aquilo, não era correto, não era o certo. You know, I'm busy, you know, in 1 year I did over 215 flights to different cities around the world. So I'm always flying
somewhere doing something really fun, but I was hurting on the inside. Era um momento de muito compromisso, de muito trabalho. Em um ano especificamente, eu cheguei a voar mais de 215 trechos de voo. Não parava. E dentro de mim, essa questão de estar solteiro era algo tão sério que chegava a doer. All my friends, they're getting married. Até que chegou o momento em que todos os meus amigos de mesma faixa de idade, todos se casaram. And then my married friends were having kids. E aqueles que tinham se casado um pouquinho antes, agora todo mundo resolveu virar pai de uma hora para outra. And I'm asking God, have I missed this? Have I been too busy on the what and not on you? Have I messed this up for myself? E isso era sério para mim. E eu comecei a falar com Deus e orar. Senhor, eu errei em algum momento? Será que eu me dediquei demais em alguma coisa que eu deveria ter dado um pouco menos de atenção? Será que eu não percebi os teus sinais acerca desse assunto e deixei passar minha hora? Doubts would come into my head. Todo tipo de pensamento e dúvida vinham na minha mente. Is there something wrong with me? I mean, I swear I'm not meant to be celibate for the rest of my life. E eu comecei a falar, Senhor, será que tem alguma coisa errada comigo? Eu não tenho interesse em voto de castidade não, Jesus. And then, but I let doubt and I let fear creep into my mind and into my heart. Até que, de fato, isso tudo cresceu muito na minha cabeça, nos meus pensamentos, e eu permiti que isso tomasse um espaço na minha mente que não deveria. Isso atingiu meu coração. I started to lower my ear É down. como se eu me imaginasse começando a baixar meus ouvidos. I started to listen to my friends. You're crazy. E ouvir as vozes que vinham de gente que estava do meu lado, mas que nesse sentido não me encorajavam. Você está doido? Why don't you date this girl? She's awesome. Por que você não namora com aquela menina? Ela é maravilhosa, pô. For goodness sake, she's a weather lady on the television, on the news. Like, awesome. Date her. Go for E it. uma delas em particular trabalhava no noticiário, era aquela moça do tempo, que era muito bonita. Ele ficava, cara, você é louco, a garota da televisão quer namorar contigo, você está louco, cara. But on the inside, Mas dentro de mim, I knew it wasn't right. eu sabia que não era aquilo. But I had nothing else Mas eu só sabia isso, eu não sabia de mais nada, eu não tinha mais nada para me agarrar. except for something in my heart. A não ser que eu sentia algo em meu coração. Something saying, God, Algo dizendo, Deus, I ain't letting go of this promise you've eu given me não abro mão dessa promessa que o Senhor me deu. until I get it. Até que ela se cumpra na minha vida. People can call me crazy. As pessoas podem me chamar de louco. People can think that I've lost it and that I'm silly. As pessoas podem achar que eu fui tolo de perder a hora certa. People can think that I've missed the boat, I'm over the hill, I'm too old. All the good girls my age are taken. As pessoas podem dizer para mim que eu passei da hora, eu passei do ponto, e todas as moças que tinham para minha faixa etária, todas já foram casadas. How long are you willing to wait for God's best for your life? E a grande questão é, quanto tempo você está disposto a esperar por aquilo que Deus chama de o melhor para você? For this promise, it took me 32 years of waiting. Muito bem, eu estou compartilhando com vocês uma promessa que para mim me custou 32 longos anos de espera. How desperate are you for God's best for you? E eu pergunto, quão desesperado você está nessa noite para receber e desfrutar daquilo que Deus chama de não uma bênção qualquer, mas do que Ele chama de a melhor bênção para a tua vida? Are you willing to pay the price? Você está disposto a pagar o preço? Are you willing to let the process of the promise take place? Será que você está disposto a encarar o processo do cumprimento da promessa? You know, every silent, hidden prayer that you pray, Sabe, toda oração sem palavras, silenciosa que você orou, every tear that you cry in secret that nobody sees, toda lágrima que você derramou no secreto diante do teu Senhor, is precious in God's eye. é preciosa aos olhos de Deus. But with one touch from God, Mas com apenas um
toque de Deus. in one moment. Em um único momento específico. In one God-ordained moment after you have been faithful. Em um único momento onde Deus tenha separado para que seja o seu momento, se você tem sido fiel. It may have taken decades to come. Talvez como eu possa ter levado décadas para acontecer. It may have taken many tears cried, many prayers prayed. Talvez como no meu caso tenha levado e custado para você muito tempo de oração e muitas lágrimas em secreto. But I'm here to tell you that when it happens, Mas eu estou aqui para te dizer que quando chegar o tempo de se cumprir, it will happen suddenly. vai acontecer subitamente diante dos seus olhos. When God moves on your behalf, it will be suddenly. Porque Deus, quando decide se mover em seu favor, basta apenas um toque, basta apenas um momento e será súbito. And it will be perfect. E também será perfeito. Because God's way is higher than our way. Porque os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos. God's way is better than our way. A forma como Deus age é sempre muito melhor do que como nós imaginamos. And God's way will save you a lot of heartache and a lot of pain, because with His joy, it doesn't have any sorrow attached to it. E o caminho de Deus, a forma de Deus, a escolha de Deus para você vai te livrar de muita dor de cabeça, de muita dor no coração, de muita amargura, de muita frustração, de muita angústia, porque quando Deus faz e te enche de alegria. E a alegria do Senhor sobre você é força de Deus na tua vida. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. You know, I'm looking out the room here tonight and I sense God. Olhando aqui de cima por toda essa casa, eu sinto e percebo a presença de Deus sobre nós. There are people in this room who are waiting, who are in the process of the Tem promise. gente nessa noite aqui, nessa casa, que está na fase, justamente no processo da espera. It might be to see a loved one saved. Talvez espera para ver alguém da sua família se converter. It might be for healing. Talvez a espera de ver alguém ser curado. It might be for any one of the things that God knows is important to you. Talvez qualquer coisa que você classifica como importante e você ainda não recebeu da parte do Senhor. Can the musicians please come Os up? músicos, por favor. There is an anointing here tonight. Há uma unção aqui nessa noite. Thank you, Jesus. That will Hallelujah. help you thrive in the process of your promise. Que vai ajudar você não somente a sobreviver ao processo, mas a desfrutar de cada etapa sendo bem sucedido por todo o processo. Can the singers also come up? Os cantores também, por favor. You know what? This anointing, it will help you enjoy the journey. Essa unção vai ajudar você a ter força e alegria por toda a jornada. Because God cares about you. Porque Deus se importa com você. He cares about how you feel. Ele se importa sobre como você se sente. He created you. Ele foi quem criou você. He knows you better than you know yourself. Ele conhece você melhor do que você conhece a si mesmo. His word promises goodness for you. As palavras dele são promessas de bondade sobre a tua vida. His word promises that He will never leave you. Sua palavra nos promete que ele jamais nos deixará. His word promises that wherever you go, you are not alone. A palavra dele diz que onde quer que você vá, você será acompanhado por ele e Would ele you cuidará stand de with você. me, please? Would you stand Por with favor, me? vamos estar de pé.